Evangelho, quinta-feira da 27ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 27ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de estarmos meditando o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas, o longo discurso de Jesus com seus discípulos. Nessa segunda parte do início do 11º capítulo, o Senhor faz referência à grande bondade do Pai. Porém, nos chama a atenção uma reflexão que nos faz considerar: bom, pedi e recebereis, batei e vos será aberto, porque o Pai está disposto a pedir, a oferecer aquilo que os seus filhos pedirem. Mas e os seus filhos? Eles estão pedindo aquilo que é agradável aos olhos do Pai? Como os filhos de Deus estão se comportando diante do amor do Pai? Essa é uma pergunta que vem ao nosso encontro e que nos provoca de maneira muito significativa. Mas muitas vezes não pedimos como convém. Não somos, por assim dizer, inoportunos na nossa súplica. Aquele homem bate na porta do seu amigo, altas horas da noite, para pedir socorro, para atender a uma necessidade não apenas sua, mas uma necessidade pelo bem do próximo. Ele recebeu a visita de um amigo naquela hora da noite e não poderia oferecer sem a ajuda do seu amigo, ou melhor, ele recebe um hóspede na noite e ele não poderia cumprir um ato de amor tão importante como hospedar um visitante que chega sem a ajuda daquele seu amigo que ele foi inoportunamente bater a porta àquela hora da noite. E esse amigo não se dispôs a unir-se a ele livremente no propósito de cumprir um ato de boa hospedagem para a visita que havia chegado na noite. Então, veja, meus irmãos, se nós batêssemos na porta do Pai pedindo que Ele nos ajudasse a sermos bons com aqueles que precisam da bondade, a sermos justos com aqueles que precisam da justiça, a oferecermos consolação para aqueles que precisam ser consolados, a oferecermos perdão para os que precisam ser perdoados,
a oferecermos amor aos que precisam ser amados, se batêssemos a porta do Senhor para pedir a sua ajuda, para oferecermos isso ao nosso irmão, à nossa irmã que chega até nós, vocês imaginam que Deus negaria tal ajuda? Como o próprio Senhor nos disse, Ele não negaria. Mas a pergunta seria: e o quanto nosso coração está decidido a fazer o bem, a realizar essas obras de misericórdia e de bondade por aquele que vem até a nossa porta para convocarmos Deus em nosso auxílio? Percebem? O Senhor declarou que o Pai estará disposto por nós em nosso auxílio, mas é preciso que nós vigiemos para que o nosso coração esteja disposto a acolher e a realizar essas boas obras por aqueles que chegarem até a nossa porta. E dessa forma possamos contar com o auxílio de Deus. Porque aquele homem estimava o seu visitante da noite, levantou-se para ir bater a porta do seu amigo para que lhe ajudasse a completar aquela obra de bondade. Peçamos ao Senhor a graça de sempre estimarmos e amarmos, e pedimos a intercessão de São Francisco de Assis. Eu peguei a própria oração de São Francisco para fazer referência no exemplo que dei, né? Então peçamos a intercessão desses santos amigos para que o nosso coração esteja sempre pronto e disponível para acolher aqueles que vierem até a nossa porta. Um coração que renova sua disponibilidade e prontidão vai saber bater a porta do Senhor, pedir a ajuda do Senhor, chamá-lo, convidá-lo, saberá esperar no Senhor e, mais do que isso, saberá dividir com o Senhor os abundantes dons que Ele oferece em favor do amor de nossos irmãos e irmãs. Peçamos que o Senhor multiplique em nós a fé e a grande prontidão do coração para batermos a sua porta, sem pestanejarmos, a fim de suplicar o seu socorro e a sua ajuda, pois o Senhor está pronto. Bate, pede a ajuda do Senhor para que você consiga amar quem precisa ser amado, perdoar quem precisa ser perdoado, cuidar de quem precisa ser cuidado, de levar a luz do Espírito Santo a quem precisa ser iluminado. Pede, bate, pede, e lhe será aberto, lhe será concedido uma medida justa, abundante, calcada. Pede, porque o teu Senhor está pronto. Nós que somos maus podemos oferecer coisas boas. Imagina o nosso bom Deus diante de um pedido como esse. Mas peça, meu irmão, pois nós ouvimos que o Senhor está pronto para vir em nosso socorro e nos conceder tal graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São Francisco de Assis e São José, pela intercessão de São Daniel, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.